quando a igreja fala de liturgia, do que ela está falando, e nós enfocamos sobretudo a liturgia da missa, que é a liturgia que nós estamos trabalhando num primeiro momento, e posteriormente vamos trabalhar também as outras celebrações litúrgicas da igreja. Estamos trabalhando a liturgia da missa porque é a liturgia com a qual nós mais lidamos no cotidiano das nossas comunidades. Depois, no segundo encontro, nós trabalhamos a questão dos gestos, o sentido, o significado dos símbolos presentes na liturgia, ok? Então hoje nós já começamos a entrar de forma mais intensa na liturgia da Santa Missa mesmo, tá bom? Então nós vamos seguindo o rito como nós costumamos fazer na celebração das comunidades. É claro, se nós fôssemos começar pela ordem de importância, nós deveríamos começar pela liturgia eucarística, mas eu vou seguir aqui como está a estrutura da missa. Penso que talvez isso também ajude, não confunda tanto, se nós começarmos pela liturgia mais importante da missa, que é a liturgia eucarística, tá bom? Então, só para situar aqueles que não tiveram a oportunidade de participar dos outros encontros, então nós hoje estamos começando a liturgia da missa propriamente dita, ok? Então, hoje nós vamos refletir sobre dois momentos da missa. Então, o primeiro momento, os ritos iniciais, e o segundo momento, a liturgia da palavra. E depois nós temos a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, e temos também os ritos finais. Entre ali a liturgia eucarística e os ritos finais, nós temos também o rito da comunhão, o momento em que nós iniciamos com o Pai Nosso, depois temos o embolismo, a oração pela paz, aí nós temos depois ali o Cordeiro de Deus, na verdade uma expressão da coleta, ok? Então vamos também entender o que significa essa noção e a estrutura também da oração, ok? Então o que faz parte dos ritos iniciais da missa? A procissão, que pode ser uma procissão solene ou simples, certo? A saudação ao altar, padre no caso, o diácono, e também a saudação ao povo. Depois o ato penitencial, Senhor tem piedade, um de louvor e a oração da coleta, ok? Se vocês tiverem alguma pergunta, tá bom? Aquele esqueminha, quem está participando pela primeira vez, fica à vontade, pode interromper e perguntar. Então, o que significa, qual é o sentido dos ritos iniciais? O que diz o missal? Então, os ritos iniciais têm um caráter de exorto, ou seja, exortação, introdução, certo? Constitui uma verdadeira introdução, então preparando o povo para a celebração eucarística. Então tem esse caráter, esse aspecto de introdução e preparação. Então nós estamos preparando toda a Assembleia, reunindo toda a Assembleia para então celebrar o sacrifício eucarístico. Sua finalidade é fazer com que os fiéis, reunindo-se em Assembleia, constituam uma comunhão. O que acontece? Bom, cada um está vindo da sua casa, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas preocupações, e é natural que as pessoas estejam dispersas. As pessoas estão mais dispersas. Bom, primeira coisa, o Papa Francisco já disse isso nas catequeses que ele fez sobre a missa, sobre a importância do silêncio. Ele disse assim: na igreja não é lugar de conversar, no interior da igreja. Então o que deve acontecer? Os fiéis deveriam entrar na igreja e já fazer o silêncio, se preparando, certo? Por isso que a igreja, sabiamente na sua arquitetura, ela construiu o átrio. Sabe o que é o átrio na construção da igreja? O átrio é aquele pátio que tem na frente da porta, que nós temos. O átrio, ele divide o quê? Ele divide o profano do sagrado, né? Então essa é a concepção. Então você se despoja do profano para entrar no sagrado. Então o átrio é um limite. Entrou do átrio para o interior da igreja, silêncio, a gente já se preparando, porque a postura que você tem no cotidiano não é a mesma postura que você vai ter no interior da igreja, na celebração, é diferente. Se nós estamos reunidos para um almoço na casa de alguém, é diferente o nosso comportamento ali, as brincadeiras, as risadas, isso faz parte daquele ambiente, né? Se você está jogando futebol, há coisas que fazem parte do momento do futebol. Se você está no churrasco, há elementos que fazem parte do churrasco. A igreja, ela requer um outro tipo de comportamento de novo. Não é que nós temos que ter dois tipos de comportamento. Isso aqui não é esquizofrenia, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que o espaço sagrado requer um outro tipo de comportamento, né? Até mesmo a roupa, né? Você não vai com a mesma roupa que você vai na praia. Evidente que você não vai. No fórum você não entra com qualquer roupa. Vai com a roupa
para que a gente possa então tomar consciência do que nós estamos celebrando ali. Então, isso requer já de nós um comportamento diferente. Por quê? Porque a gente precisa ir se preparando, inclusive pelo silêncio. Então, os ritos iniciais, eles vão trazendo justamente essa motivação para nós, a fim de que nós possamos celebrar bem o sacrifício eucarístico. Então, vai constituindo esta comunhão, porque cada um está vindo de uma realidade, de uma situação. Então, os ritos iniciais vão gerando esta comunhão. E se dispõem para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Então, isso aqui é fundamental. Veja, os ritos iniciais, com todos aqueles elementos que eu coloquei, eles visam o quê? Dispor a Assembleia para ouvir atentamente a palavra de Deus. Eu disse que são duas grandes liturgias da Santa Missa: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então está aqui, para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Por isso que o povo tem dificuldade de guardar a palavra, porque chega na igreja, estava falando em casa, brigando em casa, chegou na igreja falando, conversando, aí começou o canto inicial, ela fica quieta. Não dá tempo de a pessoa viver aquele processo de introspecção, de silêncio, se preparando para ouvir a palavra de Deus. O que falou a primeira leitura mesmo? Não fez silêncio. Ela não se dispôs para acolher a palavra proclamada. Então a gente vai chegando dispersa, não tem como. Isso requer o quê? Essa concentração, a compenetração, para que eu consiga escutar bem a palavra. E depois o ápice da liturgia da missa, que é a Eucaristia. Então, se eu não consigo ouvir atentamente a palavra porque não me preparei, depois eu fico com dificuldade também para viver o mistério da Eucaristia. E aí, se você fica, por exemplo, em silêncio depois da comunhão, muita gente fica incomodada. Impressionante, né? As pessoas não conseguem fazer o silêncio após a comunhão, porque não começou a missa com barulho, passou a missa perturbada, agitada, não consegue depois mergulhar no mistério da Eucaristia. Então, os ritos iniciais é como que um aquecimento. Quem aqui pratica esporte sabe como é. Antes de você ir para uma partida de futebol, antes de você fazer um exercício físico, o correto é você fazer o aquecimento. O aquecimento, ele vai predispondo o seu corpo para a atividade física. Então, fazendo aqui uma analogia, seria isso. Nós, pelos ritos iniciais, aquecemos o nosso corpo para participar da Santa Missa, sobretudo das duas liturgias, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que é o ápice da liturgia da Santa Missa. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Não? Tudo claro? Deu para entender a finalidade dos ritos iniciais? Então é uma introdução que nos prepara. Ela deve gerar esta comunhão e assembleia, tornando a Assembleia então disponível para a escuta atenta da palavra e para a celebração digna da Eucaristia. Essa é a finalidade. Vamos lá, procissão de entrada. Bom, a procissão de entrada eu não vou falar muito sobre ela, porque no último encontro eu já falei bastante sobre ela, né? Quando nós trabalhamos os gestos e os símbolos, aqueles que estavam presentes, eu já aprofundei o significado. Então eu vou só dar alguns apontamentos, só para lembrar algumas coisas, e para aqueles que não participaram, para que eles possam também tomar nota disso. Primeira coisa, então a procissão de entrada é uma caminhada, certo? Caminhada em que sentido? Primeiro, a caminhada do povo de Deus. Aí nós já lembramos do Antigo Testamento. O povo de Deus está peregrinando em direção à terra prometida. Então a caminhada do povo de Deus. Então quando eu visualizo a procissão de entrada acontecendo, eu tenho que lembrar a caminhada de quem? Do povo de Deus. Ok? Quando eu lembro da caminhada do povo de Deus, da libertação, estou falando do quê? Da história da salvação. A história da salvação de quem? Nossa história da salvação. Então nós estamos falando disso quando realizamos. Depois, é caminhada de quem? Da igreja noiva. Lembram? O sacerdote, ele representa quem mesmo? Cristo. Representa? Não. Ele visibiliza. Visibiliza quem? O Cristo? Noivo. O esposo, o noivo. Então a igreja é a caminhada da igreja noiva. Bom, o padre visibiliza o Cristo noivo, mas também a procissão lembra que a igreja está caminhando em direção ao noivo,
certo? Porque a igreja é a noiva. O que acontece no casamento? A noiva entra e o noivo está no altar esperando. O altar simboliza quem? Corpo de Cristo seria. Isso, não só o corpo, representa o Cristo, por isso que o padre veja o altar. Então, quando nós acompanhamos a procissão, nós lembramos que a igreja noiva está indo em direção ao noivo, que está esperando no presbitério, o altar, Cristo. Então, lembramos disso, a caminhada da igreja noiva, ok? Depois também lembramos o que? A caminhada da comunidade itinerante, ou ainda a igreja militante, que somos todos nós. Nós estamos como o povo do Antigo Testamento caminhando, não mais em direção a uma terra, mas nós estamos caminhando em direção à pátria celeste, estamos caminhando em direção ao céu. Então a procissão de entrada também lembra que nós que ali estamos celebrando o mistério eucarístico somos a comunidade itinerante, ou a igreja militante, a igreja que caminha em direção à pátria celeste. Então 3 aspectos importantíssimos. O sentido espiritual da procissão. Nós precisamos também incluir esse sentido espiritual de cada gesto, de cada ato, de cada rito litúrgico da Santa Missa. O caminho doloroso de Cristo. Então lembra, o presbitério lembra o que mesmo? Isso, Lúcia, bem alto. O Calvário, aonde vai se dar o sacrifício redentor de Cristo. O que nós realizamos na missa? A atualização do mistério salvífico de Cristo. Então, quando nós visualizamos a procissão de entrada e lá está o sacerdote que representa o Cristo, não, representa não. Representa? Não, visibiliza o Cristo. Nós lembramos que o Cristo se doou por nós, pela nossa salvação. Então, o padre sobe em direção ao presbitério, lembrando o caminho doloroso de Cristo, porque ali vai ser atualizado o mistério da nossa salvação. Ok? Outra coisa, com o rito, o ato litúrgico da procissão de entrada, nós lembramos a nossa espiritualidade, a espiritualidade do êxodo. O que eu quero dizer com isso? O êxodo é a saída, certo? A espiritualidade cristã é uma espiritualidade de saída. Nós não só devemos ir ao encontro de Cristo, mas nós devemos também levar esse Cristo às pessoas. Então, a procissão lembra que nós somos a comunidade peregrina, a igreja itinerante, a igreja que está caminhando em direção à pátria celeste. E nesse caminho que faz a igreja, anuncia o Evangelho, sai. Né? O Papa tem falado sobre isso, uma igreja de saída. É essa espiritualidade, a espiritualidade do êxodo. O povo que estava cativo, o povo é liberto, sai. Então nós precisamos sair, ir ao encontro. Enquanto fazemos esse caminho em direção à pátria celeste, nós vamos vivendo a espiritualidade do êxodo, anunciando o Evangelho, proclamando a libertação. Okay? Um outro elemento espiritual, a acolhida do Cristo sumo sacerdote. Então, lembramos que o padre visibiliza o Cristo que está vindo ao encontro da sua igreja, a acolhida do Cristo sumo sacerdote. Então, quando nós visualizamos, lembramos que o Cristo sumo e eterno sacerdote. Quem é que realiza o mistério eucarístico? É o próprio Cristo. O padre diz: isto é o corpo de Cristo. Isto é o meu corpo. Por quê? Porque o padre visibiliza o Cristo cabeça. É o próprio Cristo. Em persona Christi. O padre age na pessoa de Cristo. Então, a acolhida do sumo sacerdote. Aí eu expliquei a casula, lembra? Por que o padre veste a casula e tudo mais? Para então ser um sinal ainda mais forte do Cristo sumo sacerdote. Configuração com o Cristo peregrino. Então, quando nós visualizamos o sumo sacerdote Cristo, que é visto pelo sacerdote, que torna o Cristo visível, nós lembramos que Jesus é um peregrino. Jesus deixou a família, o Evangelho de domingo. A família e Jesus está ficando meio doido da cabeça. Né? Por quê? Jesus deixou a sua família e foi anunciando o Evangelho. Cristo foi peregrino. Cristo vai percorrendo os lugares e anunciando o Evangelho. Então nós, como cristãos, devemos viver a espiritualidade do êxodo, que é a espiritualidade da saída, e também nos configuramos com Cristo peregrino. Então, quando eu visualizo
aquele gesto litúrgico, eu preciso tomar consciência que essa também é a minha missão. E eu encontro as pessoas. É uma igreja que caminha, então não posso ficar acomodado. Então, configuração com Cristo peregrino. E depois a parousia, que também é uma palavra grega, que significa presença. E o que nós estamos querendo dizer com a palavra parousia? A segunda vinda de Cristo, certo? Que nós lembramos, sobretudo, no Advento. Quando nós rezamos o Advento, a primeira parte do Advento lembra a segunda vinda de Cristo, parousia. Então, quando o sacerdote entra, nós lembramos, Cristo está vindo ao nosso encontro. Então, um dia nós vamos nos encontrar definitivamente com Cristo. Cristo estará presente de forma definitiva e nós estaremos diante dele com a segunda vinda de Cristo, a vinda gloriosa, tá? Estes são, então, elementos que nos ajudam a pensar o sentido espiritual deste ato litúrgico que nós realizamos, ok? Isso é a procissão de entrada. Alguma pergunta? Ficou claro? Ok? Procissão de entrada. Aqueles que não tiveram a oportunidade de participar dos outros encontros, alguma dúvida sobre a procissão de entrada? Não? Não? Tá bom. Então vamos adiante. Sem vergonha, tá? Podem perguntar. A saudação ao altar. Nós não falamos aquele dia do beijo do altar, então vamos entender um pouquinho isso também. Primeiro, é um costume religioso. Então, dizem os historiadores que os judeus tinham o costume de beijar a trave da porta, ali o batente da porta, hoje nós chamamos. Então havia esse costume, lembrando então a sacralidade da casa, mas também lembrando aquele ato que aconteceu lá no Egito. Eles ungiram com sangue a travessa da porta, então lembrando a sacralidade. Então o beijo é um costume religioso que depois foi então assumido pelo cristianismo, também se tornou um costume popular. Há quem diga que os cristãos, quando se reuniam para fazer as refeições, eles também beijavam a mesa, lembrando a sacralidade da mesa. É uma família que se reúne em torno da mesa. Então isso se tornou também um costume cristão. Então o beijo ao altar lembra o quê? A saudação a Cristo. Então, o altar geralmente é de pedra, lembra justamente aquele que está na Sagrada Escritura. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. O altar é um símbolo muito forte de Jesus Cristo, a pedra angular. Cristo, ele é o altar, então, sobre o qual se dá o sacrifício. Ele é o cordeiro também e ele é o sacerdote. Então nós temos aqui no altar a representação de Cristo. O altar representa Jesus Cristo, a pedra angular rejeitada pelos construtores. Então quando o padre, que nós temos o Papa, oscula o altar, beija o altar, então ele está fazendo esta saudação a Cristo. Então é como o beijo na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudação. Depois também lembra Cristo que beija a sua noiva. Então o padre, sem dúvida, ele visibiliza o Cristo, mas também o padre reza em nome da igreja. Lembra que nós refletimos sobre a resposta ali logo no início, antes de começar a oração eucarística? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Vocês respondem? Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então, receba o Senhor, não é ó Senhor, é o Senhor. Vocês estão falando com quem? Com o Padre. O Padre. Receba o Senhor, é Deus, Senhor Deus. Por tudo, o povo fica em silêncio, fazendo isso. Bom, então vocês participam pelo amém. Então depois ali o padre faz a saudação inicial, A saudação inicial é essa acolhida do padre à assembleia, tá certo? Então o padre faz aquela acolhida ali. Depois, então vocês podem dizer assim, deixa eu ver se tem aqui, para você, mas aqui não vai ter lá na instrução geral. Algumas pessoas perguntam, mas aquele comentário, padre? Bom, aquele comentário até é previsto pelo missal, mas em que momento? Depois da saudação inicial. Vocês perceberam que sempre faço um pequeno comentário, depois faço a graça, bem dizer, eu faço um pequeno comentário. Então é ali que aquele comentário
deveria acontecer. Então o padre pode fazer, o diácono pode fazer, ou um leigo pode fazer um comentário, né? Nós fazíamos antes da missa, né? Então, não. Se for seguir aquilo que a instrução geral diz, seria ali um comentário, uma introdução. No caso aqui na paróquia, eu mesmo o faço, ok? Então essa é a saudação, e o padre acorda. A saudação aí tem vários modelos, tá bom? Geralmente é na paz que eu uso, o Senhor esteja convosco, é previsto. Aí tem o Deus da esperança, também tem esse. Um que eu uso lá de vez em quando, que é muito bonito, e o povo fica meio perdido, né? Aí que você percebe a participação mecânica do povo na missa. Quando eu uso essa forma aqui, por exemplo, às vezes eu oriento o pessoal do canto já para entrar, porque o pessoal fica perdido, né? Quando usa essa forma aqui. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, é linda, né? Para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Todo mundo escolheu. Aí você tem que falar, bendito seja Deus. Porque a gente está atento, né? Mais vezes, E aí o bispo, só o bispo pode fazer essa aqui. A paz esteja convosco. E aí a gente responde, o amor de Cristo nos uniu. O bispo pode fazer essa forma. Só o bispo essa aqui. E o padre pode fazer, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, é uma forma também de saudação, ok? Beleza, vamos para o ato penitencial, aqui dá um pouquinho mais de pano para a manga, né? Então o que diz a Didaqué? A Didaqué é o primeiro catecismo dos apóstolos, o primeiro documento lá do século I. Então o que dizia lá esse documento, essa instrução dos apóstolos? Estando ali reunidos, parti o pão e dai graças, confessando as vossas faltas, a fim de que o vosso sacrifício seja puro. Do que eles estão falando aqui? Qual celebração? Isso, celebração eucarística. Estando ali reunidos, partindo o pão. O que nós fazemos na missa? Partimos o pão, né? Faz assim, né? Dá graças. Em que momento, sobretudo, a gente dá graças? Toda a missa é uma ação de graças, sim. Mas em que momento, de forma mais intensa, isso se destaca? Isso, bom, oração eucarística. O Senhor esteja convosco, Ele está com corações da alma. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sobretudo, toda a missa sobretudo, oração eucarística. Então, dai graças, confessando as vossas faltas. Opa, aqui já faz uma menção ao ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, confessando as vossas faltas. Ok? Por quê? Para que nós possamos celebrar o sacrifício de Cristo com o coração puro, que o nosso sacrifício seja puro. Porque nós colocamos também a nossa vida sobre o altar. Aquilo que disse o Evangelho: antes de se aproximar do altar, perdoa o seu irmão, se reconcilia com ele, depois você se aproxima do altar. Então o ato penitencial, dentro dessa ideia de preparação, de introdução, então é o momento em que nós nos colocamos diante de Deus, tiramos a sandália dos pés, certo? Um ato de humildade. Então reconheço quem eu sou. Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Então esse movimento, no sentido espiritual, é também renunciar às obras da morte. Então nós tomamos consciência da nossa condição de pecador e ali renunciamos na nossa vida às situações de morte. Também lembramos, sou um homem de lábios impuros. O profeta disse isso. Isaías, O profeta disse, sou um homem de lábios impuros. O que aconteceu? Purificou com a brasa incandescente dos lábios do profeta. Então reconhecemos por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa batemos, né? Outra coisa importante aqui, veja, vocês já repararam que nós não rezamos, confessamos os nossos pecados, né? Confesso que pequei. São pouquíssimas as orações da igreja que tem em primeira pessoa, essa é uma delas, rara. As orações são sempre no plural. Oremos, irmãos e irmãs, né? Nós sempre usamos o plural. Aqui, no ato penitencial, eu tenho que acusar o meu pecado, não meu irmão. Então confesso a Deus que pequei muitas vezes. Então Paulo não pode confessar os meus pecados.
Eu preciso confessar os meus. Posso confessar os pecados dele? Ele tem que confessar os pecados dele. Aqui está em primeira pessoa. As pouquíssimas orações que estão em primeira pessoa na liturgia da missa. Okay? Então reconhecemos que somos, ou que sou um homem de lábios impuros, sentido espiritual. A estrutura teológica do ato penitencial. Bom, primeiro, tem um invitatório. O que é o invitatório? Então está aqui. O padre sempre diz: irmãos, né, as várias fórmulas também. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Lembra lá no início, quando eu falei sobre o que significa os ritos iniciais? Para celebrar dignamente a Eucaristia. Então é um movimento de preparação. Então a primeira coisa do ato penitencial, o invitatório, que é essa introdução ao ato penitencial. Então aqui também tem várias formas, né? O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai, certo? Então, silêncio faz parte. Então essa introspecção, onde você então toma consciência da sua condição de pecador, recorda as suas fragilidades, se colocando diante da misericórdia de Deus. Depois temos outra fórmula. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, esse aqui é para o domingo. Também somos convidados a morrer para o pecado, morte, e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia. Percebam que as fórmulas, elas ressaltam muito a misericórdia de Deus, ressaltam bastante, a ênfase sempre está. Tem essa também muito bonita. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra, recordando lá a pecadora. Reconheçamos todos pecadores e perdoemos-nos mutuamente no fundo do coração, certo? Nas formas. Aí o silêncio nos ajuda a viver então esse mistério da misericórdia de Deus, tomando consciência. Depois a confissão. Então nós podemos rezar: confesso a Deus Todo-Poderoso, ou cantar, né? Cantamos também confesso, então acusamos os nossos pecados. Ou ainda quando nós fazemos o ato penitencial através do canto, né? Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos. Eu orientei aqui de vocês, reforçando. Então, como é que deveria ser cantado isso? O solista propõe, a assembleia fica para escutar, para tomar consciência. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos. Então, naquele momento você está, aí você participa do Kyrie eleison. Piedade. É o clamor do povo, então, cada um pedindo então a misericórdia de Deus, certo? Então nesse momento, quando nós fazemos dessa forma, e geralmente nós fazemos dessa forma, então a assembleia deveria ficar em silêncio, escutando, sim, aos poucos, né? Agora você já sabe, então eu vou conversando com você. Isso, tem que ser por escala, né? Começamos daqui e vamos indo até o nosso topo, né? Aos poucos. Então ali naquele momento a gente conserva o silêncio, assimilando, e perceba uma coisa, aqui está uma diferença. No confesso nós até apontamos alguns pecados, né? Quando nós vamos a fórmula da confissão geral. Quando nós fazemos o ato penitencial através dessas aclamações, aí não se acusa pecado. Aí nós rezamos lá, né? Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, tenha piedade de nós. Ó Cristo, que viesse chamar os pecadores, tenha piedade de nós. Não acusa os pecados, né? Por isso que aqueles cantos, né, não se cantam mais, né? Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Não é próprio para o ato penitencial da missa. Para um outro momento sim, mas para o ato penitencial da missa não, está fazendo referência aos pecados e da igreja. Não. Outro, né? Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, tantos erros cometo. Também não é próprio para o ato penitencial da missa. Para uma outra celebração, sem problemas. Uma celebração penitencial, uma procissão, uma celebração, sim, mas para a missa não é adequado, porque ali, sobretudo, ressalta-se a misericórdia. Tomamos consciência de que somos pecadores, mas acima de tudo, confiamos na misericórdia de Deus. Então, a confissão. Depois, a absolução. Também, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Acho bonito, porque aqui o Padre, ele também se inclui, né? Perdoe os nossos pecados.
pecados, todos nós. Ok? Então, essa é a estrutura. Bom, a absolvição, isso que pega um pouco mais, né? Qual é a eficácia, padre, sacramental do ato penitencial na missa? Bom, se eu fazer um ato penitencial bem bonitinho, participar, ficar quietinho, cantar o Senhor tem piedade, eu recebi o perdão de todos os pecados, estou livre da confissão? Não. Mas eu disse que perdoa o pecado. Pela fé. E aí? A eficácia sacramental. Tem uma eficácia sacramental? Tem. Sobre quais pecados? A absolvição dada no ato penitencial tem eficácia sacramental, porém não se trata da mesma eficácia do sacramento da penitência. Então veja, o que a igreja ensina? Que você alcança pelo ato penitencial na missa o perdão dos pecados veniais, que não são os pecados graves. Qual é a referência dos pecados graves? Os mandamentos, ok? Então se você não está pecado grave, você alcança, através do ato penitencial da missa, os pecados veniais, o perdão dos pecados veniais. Agora eu preciso dizer para vocês, você não só alcança o perdão dos pecados veniais pela missa, o ato penitencial da missa. Se você fizer um ato de contrição sincero na sua casa, na sua oração, você também recebe o perdão. Entende? Então aqui, a ênfase maior não é uma ênfase nessa dimensão do sacramento da penitência. O ato penitencial perdoa os pecados veniais. O ato penitencial nos ajuda a tomar consciência que somos pecadores, reconhecemos as nossas fragilidades, aclamamos a misericórdia de Deus, pedimos a misericórdia de Deus, mas isso não nos isenta da celebração do sacramento da penitência. O sacramento da penitência é o sacramento, sobretudo, pelo qual Deus quer confiar a nós perdão, ok? Então não nos isenta da celebração do sacramento da penitência. Nós alcançamos o perdão dos pecados veniais e não dos pecados mortais. Então não há outra via. Aí você pode dizer assim, padre, e aquela celebração comunitária que tinha antigamente, que os padres faziam, né? Não pode, né? Não. O que a igreja diz? Pode. Em qual momento? Então vamos pensar aqui. Estou lá na região amazônica. Vocês têm noção daquela realidade, da complexidade geográfica daquela região. É muito complicado. Os padres às vezes levam uma semana para chegar numa comunidade, só de barco no rio, sem ver terra. A pessoa que é uma semana de barco para chegar. Então, tem comunidades, uma vez o bispo perguntou para nós, parece que a comunidade ficou 6 anos sem celebrar a Eucaristia. 6 anos, não passava o padre, 6 anos. O que mantinha viva aquela comunidade? A palavra, eles celebravam a palavra. Quando o bispo chegou lá, ainda a comunidade estava viva. Há 6 anos sem receber a Eucaristia. Então veja, numa situação como essa, o padre passa lá uma vez por ano. Então ele não tem condições, um número muito grande de pessoas, ele não tem condições de atender todo mundo. Então ele pode fazer uma celebração comunitária e dar a absolvição. Mas o que a igreja diz? Quando aquele fiel puder, procure um sacerdote e acuse os seus pecados graves. Outro caso, estou no avião, o avião começou a cair, posso dar absolvição geral, todo mundo está perdoado, você entendeu? Okay? Chegou lá embaixo, você não estava, vai procurar um padre. Você recebeu a absolvição, agora você tem que acusar o pecado grave. Veja, nossa, como a igreja é maldosa. Não, a igreja é mãe. Veja, isso é pedagógico, porque a mãe ela quer cuidar de forma personalizada de cada filho. Então, quando você acusa o pecado grave, você está pedindo o quê? Para que a igreja também cuide de você. Não só recebe a absolvição, que é uma graça, um sacramento de cura, mas também orientação, conselho. Então, também a voz da igreja enquanto mãe vai ressoar através do confessor. Então, também tem esse aspecto que às vezes é esquecido. Então, é possível a celebração comunitária? Nesses casos extremos, e a igreja diz ainda que depois o penitente deve procurar um sacerdote quando puder e acusar o seu pecado grave. Então, essas celebrações não podem, pelo direito litúrgico, isso não pode acontecer. Tem sentido em Tapetininga ter celebração comunitária do sacramento da confissão? Tem. Aqui, eu atendo 3 vezes por semana, mas se for na catedral também acho que eles têm 3 vezes. O Padre Júlio acho que tem 3 vezes também. No santuário lá em cima tem até mais vezes, porque santuário acho que tem quase que todos os dias, se não todos os dias tem confissão, tem padre lá atendendo. Sei que na São João também os padres atendem. Então, quer dizer, todas as paróquias os padres atendem no horário. Então, não tem sentido nenhum aquela celebração comunitária, ok? Só para explicar isso. Então, o ato penitencial da missa, ele traz esse perdão, o perdão dos pecados veniais. Mas é muito mais
esse momento em que nós tomamos consciência de quem somos, tiramos as sandálias dos pés, somos homens de lados puros, reconhecendo as nossas misérias e então aclamando a misericórdia de Deus. Então a ênfase aqui é muito mais na misericórdia do que propriamente nos nossos pecados. No sacramento da penitência, sim. Eu disse para vocês que a matéria do sacramento da penitência é o pecado do qual eu sou arrependido. Essa é a matéria do sacramento da penitência. Então ali, sobretudo, devo acusar os meus pecados. Ok? Alguma pergunta sobre o ato penitencial? Eu falei que tem uma confusão, né? Veja, sobretudo aqui os músicos. O ato penitencial, ele pode ser feito pelo menos por 3 formas. Então, a primeira forma é o confesso, a confissão geral. Então, o padre faz aquele invitatório, aquela introduçãozinha, depois faz o silêncio, suspeição, aí o padre diz: confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus, Deus Todo-Poderoso aqui. Até aqui nós fizemos o ato penitencial. Se nós fazemos essa fórmula, o que deve acontecer? O Kyrie eleison tem que ser cantado ou rezado. Então, se o Kyrie eleison é o Senhor tem piedade, isso é piedade. Se o Kyrie eleison não está aqui na fórmula, então nós devemos fazer depois. Então, o que nós podemos fazer? Podemos rezar o confesso e depois o padre faz Deus Todo-Poderoso, a equipe de canto canta: Senhor tem piedade, Cristo tem piedade, Senhor tem piedade. Nós fazemos às vezes assim, né? Eu percebo isso, eu acho que é errado hoje, né? Não é errado não, está certinho, é assim mesmo que tem que ser feito. Então, se o Kyrie eleison não está dentro do ato penitencial, ele tem que ser feito depois que o padre dá a absolvição, Deus Todo-Poderoso. Certo? Também, essa é uma possibilidade. Então você faz o confesso, não pode combinar com a equipe que canta, né? Eu combino aqui às vezes, não quer uma pessoa. Então eu peço, quando o senhor cantar só o Kyrie, você tem que me avisar. Por quê? Porque eu preciso puxar o confesso. Então eu já uso a fórmula correta. Então orientem as equipes de canto, né? Quando vocês forem rezar, cantar só o Kyrie eleison, então tem que avisar o padre antes, o padre vai rezar a forma do confesso, faz o Deus Todo-Poderoso, depois vocês cantam o Kyrie eleison, ok? Então essa é uma forma. A outra fórmula a gente chama também de confissão geral. Essa eu particularmente usei com o povo. Sim. A gente usa na liturgia das horas, né? Agora tem umas melodias bonitas, isso aqui, que é assim: o padre faz também um invitatório, de coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós pecadores. Fazemos um silêncio, aí o padre diz: tende compaixão de nós, Senhor. O povo responde: porque somos pecadores. E o padre: manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, o povo, e dai-nos a vossa salvação. Aí Deus Todo-Poderoso tenha compaixão, Kyrie eleison. Também, né? Então tem essa forma, é linda, né? Tem que a gente usar um dia, né? Para ensinar o povo também. Então essa forma também é prevista. Isso também é uma forma de confissão geral, né? É um diálogo aí que o padre estabelece com a Assembleia. Tenha compaixão de nós, Senhor, meu povo, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, meu povo, e dai-nos a vossa salvação. E aí o padre faz a absolvição sacerdotal, ok? E canta o Kyrie eleison. A terceira forma é a que nós mais usamos, que é: o padre faz a introdução, o invitatório, e depois nós podemos rezar e cantar, né? Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, tem de piedade. Então aqui o tem de piedade já está no ato penitencial. Então você não precisa cantar depois, ele já está incluído no ato penitencial, entende? Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, piedade, piedade. Piedade já está aí. Bom, aí não precisa. É o que mais nós usamos, tá? Aqui também no missal, se vocês pegarem, tem várias fórmulas de aclamação, dessas aclamações. Tem para o tempo comum, essa nós estamos cantando, é para o tempo, essa não, aquela outra. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai. É para o tempo comum. Aí nós temos aqui para o advento, para o advento. Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, tem de piedade não. Isso aqui, padre, pode fazer rezado? Pode também. Então, de repente, um dia lá na comunidade, hoje a gente não vai fazer o ato penitencial com canto, quer fazer rezado, sem problema, também. A gente pode usar as invocações aqui para o tempo correspondente. Tem para o advento, para o Natal, para a Quaresma e para o tempo pascal.
bom? Então tudo de acordo com a liturgia, daí você tem aqui as aclamações, né? Chamamos aqui troco. Então, são aclamações que nós fazemos e depois, como deve ser, o solista propõe e a assembleia entra no tempo de piedade. Esse é o jeito ideal, ok? E aí, se não tiver, aponta aqui no missal. Segue-se as invocações, Senhor, tem piedade, caso não tenham ocorrido no ato penitencial. Então, se o Senhor tem piedade não está contemplado no ato penitencial, canta-se o Senhor tem piedade depois, ok? Agora, do confesso, tem umas formas aí que já traz, né? O Senhor, acho que pelo menos aqui que a gente canta, todas já tem, né? O Kyrie eleison, ok? Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre o ato penitencial? Tranquilo? Os músicos? Tranquilo? Ok. De vez em quando aparece um enredo de canto no ato penitencial, mas de vez em quando, não é sempre, né? Outro dia, às vezes aparece assim, né? E também não deve estar em primeira pessoa, né? Tem aquele canto, né? Que é o Quero da Shalom, né? Que era bonito que eu falei para trocar. Como que é mesmo? Tá. Isso. Então ali estava a letra original, essa. Aqui estou. Não. É aqui estamos, né? Quando você usa essa fórmula, que é essa fórmula de aclamação, olha, tá aqui, ó. Senhor, que oferecesse o vosso perdão ao bem arrependido. Senhor, que sois o caminho. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos. Então não está em primeira pessoa, né? As aclamações, né? Só o confesso, sim, que nós usamos em primeira pessoa, porque estamos confessando. Agora as outras está sempre no plural, nunca é eles trocaram, né? Colocaram então no plural. Então tem que tomar esse cuidado também com a liturgia, com a escolha dos cantos, ok? Acho que é isso, o ato penitencial, acho que é isso. Outra coisa, o gesto, né, gente? Quando nós rezamos o confesso, né? Aqui, o Bíblica do Missal vai dizer que nós devemos. Cadê aqui? E batendo no peito dizem, por minha culpa. Batendo, né? Todos nós, nesse momento, colocamos, batendo, né? Um gesto de arrependimento e de reconhecimento de que somos pecadores, tá? Então esse gesto deve ser feito também. Isso, não. Bater muito forte é perigoso machucar, né? Mas aqui diz batendo no peito, né? Batendo no peito, né? Batendo, supõe que seja assim. E também para abrir a porta do coração, para lembrar que Jesus está sempre batendo, né? No nosso coração. Bom, alguma pergunta sobre o ato penitencial? Não? Então vamos lá. Meu Deus. Hino de louvor. Faz. No ato penitencial? Não. É uma forma de aclamação, não há problemas, né? A Assembleia está aclamando a misericórdia de Deus, né? É uma forma de expressar, né, corporalmente esse desejo de receber o perdão de Deus, né? Sem problema, não vejo problema. O hino de louvor, vamos lá. O hino de louvor canta-se todos os dias em qualquer celebração? Canta, né? O hino de louvor canta-se em momentos mais solenes. Aos domingos nós cantamos o hino de louvor, nas solenidades nós cantamos também o hino de louvor, ok? Em algumas festas também nós cantamos o hino de louvor. No decorrer do tempo comum, durante a semana, não se canta. Em quais momentos nós não cantamos o hino de louvor? Quaresma e o Advento, né? Quaresma e Advento nós não cantamos em louvor. A igreja então silencia no que diz respeito ao canto do hino de louvor, guardando então o hino de louvor para cantar em dois momentos sublimes da sua vida, que é a noite do Natal. E aqui já há uma curiosidade: o hino de louvor nasceu aonde? Vocês já foram na missa de Natal? Não tem uns anjinhos lá que começam a cantar? Glória a Deus. Manifestação do Hélio Gabriel aos pastores. Isso. Lá na manjedoura, né? Os anjos cantam glória a Deus nas alturas, porque nasceu o Salvador. Então, lá na história, o hino de louvor, ele era cantado só na noite de Natal. Porque você olha a letra, lembra dos anjinhos cantando e aclamando o bebezinho de Belém, né? Só na noite de Natal. E quem cantava o hino de louvor? O bispo, só o bispo, nem o padre que ia cantar. Só o bispo cantava o hino de louvor.
Depois a igreja foi então abrindo e hoje nós cantamos nos momentos solenes da liturgia da igreja, né? Mas essa é um pouco a história. É um hino antiguíssimo, como diz o missal da vida da igreja. Está lá na manjedoura a sua origem, ok? Então a igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. Então o hino de louvor é um hino do quê? Louvar. Parece uma pergunta assim, é um hino do quê? De louvor, será? Só de louvor? Louvando o Senhor, louvando a Deus. Agradecimento. Isso, fala alto. Súplica. 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 O que nós cantamos ou rezamos? Vamos lá. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai, não sabe a letra, né? A gente canta, né? Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Até aqui só glorificando mesmo, louvando, né? Aí chegamos em Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, súplica, tende piedade de nós, uma súplica, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade. Então é um hino que glorifica, mas também que suplica. É um hino de súplica. Então, nós suplicamos também a Deus, tende piedade de nós. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Então um hino de glória, louvor, mas também um hino de súplica. É um hino, qual que é o critério que se usa para escolher o hino de louvor? Vamos lá, vocês aí, deixa os músicos um pouquinho de lado, os músicos já estão. Se você fosse convidada para montar um repertório para missa, qual que é o critério que você ia usar para escolher o glória? Tem que ser bem parecido, ter todos os elementos que tem na oração. Isso, tá. O que precisa ter nesse glória? Seria ritual romano, né? Ritual romano, isso, tá. Mas se você fosse montar um repertório, qual seria o critério que você usava? Tem tantos outros hinos de louvor, não tem? Ter louvor à Trindade, mas Isso. Aquilo que o Gauchinho falou, a gente usou muito isso. Estou falando a gente porque, como música, eu fiz muito isso, eu sabia também. Qual era o critério? Deixa eu ver, você está falando do Pai, está falando do Filho e do Espírito? Bora lá, vamos cantar. Está tranquilo, está dentro dos critérios. Não. Olha só, a gente cantava, né? Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, Espírito de amor, este hino de louvor que envolve. Você estava lá, o Criador, o Salvador, o Santificador. Opa, está dentro dos critérios. Vamos cantar, né? Ou aquele outro lá que cantava glória, glória. Cantaram muitas vezes isso, né? Também cantei muitas vezes, né? A gente vai gostar. O critério é Pai, Filho, ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito glória. Oh, tranquilo, tem Pai, Filho e Espírito Santo. Pode cantar, gente. Não. Veja. Qual é a letra do hino de louvor? A letra da igreja. Essa que nós acabamos de rezar. Então existe uma outra letra, que é a letra aprovada pela CNBB, né? Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados, aos louvores celestes. Essa é a letra aprovada pela CNBB, né? Aqui nós temos glória a Deus nas alturas e paz na terra. Então só existem essas duas letras. Fora disso, está errado o hino de louvor. Está errado. Então esse hino de louvor que envolve você está errado. Glória a Deus, Pai, está errado. Glória, glória, está errado. Tem que cantar a letra do hino de louvor, não há. Então só aqui no Brasil há essa possibilidade de você pegar essa outra letra, mas se você observar é a mesma, só muda alguma estrutura, mas está conservando os mesmos elementos que estão ali, ok? Então não há. Outra coisa, o hino de louvor, às vezes a gente fala assim, é um hino trinitário. É e não é ao mesmo tempo. É. Agora, se vocês observarem, vamos ler a letra agora, que a gente canta, mas a gente não lê a letra. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu. Deus, quem que apareceu aqui? O Pai. Então a gente está falando com quem aqui? Com o Pai. Certo?
Rei dos céus, estamos louvando, glorificando ao Pai. Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa santa glória. Então, olha, reunião de louvor, de adoração, nós os adoramos e glorificamos. Por isso, algumas pessoas falam assim: isso não é adoração. Veja a letra do glória. Nós vos adoramos, um ato de adoração a Deus. Nós falamos com quem até aqui? Com o Pai. Observe aqui, o tamanho. Certo? Agora vamos lá, vamos falar com outra pessoa. O Filho, apareceu lá agora. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Vós que tirais o pecado do mundo, leia a nós. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Observaram que essa parte já está maior que a primeira? E olha o coitadinho do Espírito Santo. Só um pedacinho para ele, um pedacinho, né, do Espírito Santo. Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. Certo? Claro, isso aqui tem uma história por trás da incluída de louvor, evidentemente. Por que está ressaltando muito mais a figura do Filho do que a figura do Espírito? Por isso que eu disse, é trinitário, mas não é ao mesmo tempo. Coitado do Espírito Santo, aparece só um pouquinho, né? O Pai aparece um pouco, um bocão, né? O Filho bem grandão, né? O Pai um pouco, o Filho um bocão e o Espírito bem pouquinho, né? Isso. Mas sempre ação conjunta da Trindade, né? É verdade. Agora, por que, Rosa, que o Filho ocupa maior espaço? Isso por quê? Porque existiram muitas confusões acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando foi sendo composto Glória, viu-se a necessidade de ressaltar muito mais a figura do Filho, porque havia muita confusão em torno da figura do Filho, muitas heresias em torno de Jesus. Ele é homem mesmo, ele só tem uma aparência de homem. Aquilo que ele viveu na cruz, ele viveu mesmo, passou por aquela dor ou não? Jesus, ele é filho de Deus mesmo? A igreja vai proclamar um dogma, Theotokos, mãe de Deus, para dizer o quê? Que Maria não é só mãe do homem, mas ela é mãe de Deus também, porque ela gestou no seu ventre bendito o Verbo encarnado, e Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, por isso que Jesus ele ocupa um lugar muito maior no hino de louvor. Entende? Então, veja, o hino de louvor não é só um hino de louvor, mas um hino também de súplica. Pedimos aqui também que Deus tenha piedade de nós. Ok? No glória. A estrutura do hino de louvor deixa claro que se trata de um hino mais cristológico. O que é isso? Que dá uma ênfase muito maior ao Filho, Cristo Jesus, do que trinitário. Mas claro, as três pessoas da Trindade estão presentes no hino de louvor. Okay? Alguma pergunta sobre o glória? Isso. Então, para escolher o canto de glória, só as duas letras, não tem mais opção. Pode perguntar. Das graças, as celebrações são as quintas-feiras, né? Está se cantando glória, então. Isso, boa pergunta, Cláudia. Veja, aqui vai prevalecer o quê? Prevalecer a necessidade pastoral. Quando eu falo necessidade pastoral, o que eu estou falando? Lá tem missa dominical? Não tem. Então, a sensibilidade aqui pede que a gente cante o louvor, porque o único momento que a comunidade se reúne para celebrar a Eucaristia é na quinta-feira. Então, você faz uma liturgia mais completa, né? Você reza a glória, faz a profissão de fé, justamente para valorizar isso, né? Para reforçar esses elementos da celebração, porque a comunidade não tem celebração dominical, né? Mas seria o ideal? Não, seria. Mas aí você tem que ter essa sensibilidade pastoral, né? A comunidade não se reúne para celebrar a liturgia do domingo, né? Tem padres que fazem isso, eu não faço isso. Tem padres até que rezam a liturgia do domingo. Pega a liturgia do domingo, no caso lá, na quinta-feira, pegava a liturgia do domingo e reza na quinta-feira com a comunidade, né? Mas eu acho que não há necessidade porque as pessoas até participam e tal, né? Mas só para valorizar, entende, o rito da missa com aquela comunidade, né? Mas o ideal seria? Não seria, sinceramente não. Mas aí a gente tem essa sensibilidade, a gente tem que levar em consideração. Tá bom? Oração da coleta. Mais alguma pergunta sobre glória? Então, a letra do glória são só as duas, não tem que alterar nada, tá bom? A oração da coleta, a estrutura da oração da coleta. Primeira coisa, quando eu falo da oração da coleta, estou falando daquele momento que o padre diz assim, logo no início, oremos.
aquela oração da coleta. Por que coleta? Porque o padre vai coletar, então, no silêncio, todas as orações que ele apresenta como sacerdote, mediador, Deus, né? Que ele faz a mediação entre o povo e Deus, ele apresenta as necessidades da comunidade. Então, o convite, orai, irmão, oremos, silêncio. O missal até disse, deve acontecer em silêncio. Terminado o hino de louvor, de mãos unidas, o sacerdote diz, oremos. E todos oram em silêncio por algum tempo. Então o sacerdote, abrindo os braços, reza a oração. Ao terminar, o povo aclama amém. Bem? Então convite, oremos. Então naquele momento você vai trazer todas as suas intenções. Então no coração o sacerdote já coleta todas essas orações e apresenta a Deus. Então aquele momento não é o momento de ficar olhando a saia da vizinha, não. É de você se concentrar e lembrar de tudo aquilo que você traz para a celebração da Eucaristia. Bom? Né? Silêncio. Então nós fazemos esse silêncio em vista de tomar consciência do que nós trazemos para aquela celebração. Depois o padre então profere a oração. Então são esses 3 passos, a estrutura da oração. Nesta oração se exprime a índole da celebração. O que eu estou querendo dizer aqui com índole? Né? O que o missal está querendo dizer com índole? Então expressa aquele mistério. Claro, qual é o mistério que nós celebramos? Sempre o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Agora nós podemos celebrar esse mistério da vida de Nossa Senhora. Por exemplo, quando celebramos a solenidade da Ascensão, nós lembramos do mistério pascal na vida de Nossa Senhora nesse aspecto. Então nessa oração a gente traz algum aspecto desse mistério na vida de Nossa Senhora, celebrando a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Então nesta oração a gente já ressalta um aspecto. Agora no tempo comum é mais tranquilo, né? Nós vamos aí ressaltando alguns outros elementos durante o tempo comum. Mas nesses tempos fortes, isso fica muito mais evidente, no Advento, na Páscoa, na Quaresma. Então, pelas palavras do celebrante, uma súplica a Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo. Aí sempre depois o Pai diz, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, uma súplica a Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo, na força do Espírito Santo. Então, na oração da coleta, nós sempre temos aí algum aspecto, sobretudo nos tempos fortes, nos momentos solenes da igreja, algum aspecto que ressalta aquele mistério que nós estamos celebrando, né? Citei aqui Nossa Senhora, mas também a vida de Jesus, o batismo, e você traz ali naquela oração já algum aspecto daquela fé, ok? Oração da coleta tranquila. Liturgia da palavra. Alguma pergunta da oração da coleta? Então o povo ali participa pelo amém, né? Faz o silêncio e pronto, né? Liturgia da palavra, vamos lá. A liturgia da palavra aqui. Primeira coisa, o que compõe a liturgia da palavra? Então nós terminamos os ritos iniciais com a oração da coleta. Terminou. Sentamos. Vamos começar então a liturgia da palavra pelas leituras bíblicas. Então nos momentos solenes, o domingo se inclui aqui de solenidades, como foi agora Sagrado Coração de Jesus. Era sexta-feira, mas tinha segunda leitura também, né, Evandro? Vocês prepararam lá. Então o momento solene acompanha a segunda leitura, mesmo sendo durante a semana. Então nós temos a primeira, a segunda leitura e o Evangelho, as leituras bíblicas aqui. Primeira leitura, segunda leitura e o Evangelho. Bom, primeira leitura. A primeira leitura, durante o final de semana, domingo, a igreja, via de regra, ela traz sempre um texto do Antigo Testamento, certo? Que tem uma ligação com o Evangelho. Vocês podem observar, escutem bem a primeira leitura, depois prestem atenção no Evangelho. Agora, no domingo passado, nós falávamos sobre o sábado. Aí a liturgia trouxe a citação de Deuteronômio que falava da lei do sábado. E no Evangelho Jesus estabeleceu aquele diálogo com os fariseus em torno da observância da lei do sábado. Então, a primeira leitura no domingo, sobretudo, durante a semana não, muda as coisas. Mas no domingo, a igreja sempre, ou quase sempre, porque há um momento da igreja que não se proclama a leitura do Antigo Testamento, vou falar, mas nós usamos, via de regra, uma leitura do Antigo Testamento, seja o profeta do Antigo Testamento, ou algum livro histórico, ou o Pentateuco, no caso do Deuteronômio, faz parte do Pentateuco. Nós usamos uma citação do Antigo Testamento que tem uma ligação com o Evangelho, sempre. A segunda leitura, a igreja traz um texto da carta dos apóstolos.
Pedro, São Paulo, nós estamos lendo a carta de São Paulo aos Coríntios. Então a igreja sempre traz algum aspecto. Depois nós temos o Evangelho. O Evangelho, ele observa os anos. Vocês sabem, que eu já falei, que a igreja ela divide seu ano litúrgico em 3 anos: A, B e C, certo? Então a estrutura litúrgica da igreja está dividida em 3 anos. No ano A, nós realizamos, contemplamos a vida de nosso Senhor através do evangelista Mateus. Através do evangelista Mateus. No ano A, o evangelista Mateus. Então nós vamos lendo o Evangelho segundo a perspectiva de Mateus. No ano B, Marcos. Estamos em qual ano? B. Estamos lendo o Evangelho de Marcos. No ano C, Lucas. No ano C, Lucas. Ao longo do ano C, a igreja vai então meditando, contemplando a vida de Cristo a partir da ótica do evangelista Lucas. Então A, Mateus, B, Marcos, C, Lucas. Isso é o Evangelho. E João, pai, coitado, ficou de escanteio? Não. João é usado em alguns momentos da igreja, sobretudo nos momentos mais solenes da vida da igreja, o Evangelho de João. Que evangelho que nós lemos mesmo na solenidade sagrada da Santa Jesus? João 19. Soldado perfurou, saiu sangue e água. Então o Evangelho de João, sobretudo, ele é utilizado nos momentos mais solenes da vida da igreja. Na quinta-feira santa, João, capítulo 13. Na sexta-feira santa, a leitura da paixão, segundo João. Então nós usamos o Evangelho de João em momentos mais solenes da igreja. Aparece também ao longo do ano litúrgico, em alguns momentos, na Páscoa aparece, esses dias na liturgia dominical apareceu o Evangelho de João também. Mas via de regra, João é usado em momentos mais solenes, tá? Veja, essa estrutura aqui lembra qual passagem do Evangelho? Essa estrutura da liturgia aqui, ó. Primeira, segunda e Evangelho. Vocês se lembram que teve 2 discípulos que estavam caminhando por uma cidade? Irmãos, lembra que Jesus vai explicando as Escrituras, vai aos profetas? Por isso que a igreja organiza dessa forma. Então, sempre uma leitura do Antigo Testamento, depois a carta do apóstolo. A carta do apóstolo é sempre a aplicação do Evangelho à vida da comunidade, porque o apóstolo já recebeu o Evangelho. São Paulo já teve contato com o Evangelho, fez a experiência com Cristo, e a partir disso ele vai orientando a comunidade. Então as cartas dos apóstolos, sobretudo, ela traz sempre uma orientação prática para a vida da comunidade de hoje. Então São Paulo está iluminando uma realidade lá da sua comunidade, e nós atualizamos isso para a realidade da nossa comunidade. Então a exortação do apóstolo, e o Evangelho é o próprio Cristo, a palavra de Cristo. Claro, toda a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. A palavra de Deus, não é as palavras do Senhor. Palavra do Senhor. O que nós temos? Nós temos vários livros da Escritura. Agora, a palavra de Deus é uma. O verbo divino se fez carne, não é? Os verbos divinos se fizeram carne. Então, a palavra de Deus é uma. Quem é a palavra de Deus? O próprio verbo encarnado. Então, a palavra de Deus é uma. Então, nunca se fala palavras do Senhor, mas sim palavra do Senhor, ok? Então, nós temos aqui aquela estrutura dos discípulos de Emaús. Ali ao longo do caminho, Jesus foi, retomou lá Moisés, os profetas. Como vocês estão lendo em cabeça dura? Está vendo? A Escritura já falava de mim, vocês aqui. Então a liturgia da palavra explicava a homilia, liturgia da palavra, ok? Então veja, nunca se fala palavras. Olha aqui, o leitor dirige-se ao banco para a primeira leitura, que todos ouvem sentados. Ao final acrescenta palavra do Senhor, e todos aclamam graças a Deus, né? Ou pior, glória, que é a palavra da salvação, né? E o povo vai, glória ao Senhor. Fica quieto, né? O leitor errou, ele tem que perceber que ele errou, né? Então não é palavra da salvação, né? Mas é palavra do Senhor. A palavra da salvação é o Evangelho. E vocês já observaram que no Evangelho a gente tem um comportamento diferente? Ficamos em pé. Por que será? Porque já para ouvir, ficar atento para ouvir o Evangelho, né? Ou ficar atento. Isso, veja, porque o Evangelho é a leitura mais importante da liturgia da palavra. É a leitura mais importante que a igreja ensina. O Evangelho é a norma da norma. O que eu estou querendo dizer com isso? Toda leitura bíblica,
toda a leitura do Antigo Testamento precisa ser visto, precisa acontecer a partir do Evangelho, porque Jesus Cristo é que dá sentido a toda a Escritura. Então nós sempre devemos começar a leitura pela Bíblia. Quando eu começo, Padre? Pelos Evangelhos, porque é Jesus que vai dar sentido a toda a Bíblia, para nós cristãos, evidentemente. Então Jesus é a chave mestra, é aquele que dá sentido a toda a Escritura. Então o Evangelho é tão importante que nós ficamos em pé. Por isso que nós temos um livro especial para os Evangelhos, bonitão, justamente para ressaltar a dignidade do Evangelho. Aí nós falamos sobre os gestos, que a procissão não é graça, né? Não é para fazer uma gracinha no meio da missa, tem um sentido para isso, ok? Então o Evangelho, ele ocupa a primazia na liturgia da palavra. E outra coisa, por que nós ficamos em pé? O cordeiro imolado no livro do Apocalipse está como? Em pé. Em pé. Estar em pé é a posição do ressuscitado. Então, quando nós ficamos em pé na proclamação do Evangelho, nós estamos reconhecendo que essa palavra nos ressuscita. É a palavra da ressurreição. E quem é a palavra? É o próprio Jesus, o próprio Cristo. Outra coisa, o que diz a igreja? Quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja, é o próprio Senhor que fala. Então veja, você proclamador, quando você está proclamando a palavra de Deus, é o próprio Senhor falando. O próprio Senhor falando. O Senhor que empresta a sua voz para então comunicar isso. A igreja sempre venerou as Escrituras como venera o corpo do Senhor. Isso é forte, o documento da igreja. Então veja, nós podemos chegar de qualquer jeito dentro da palavra? Não. Então o mesmo zelo que a igreja tem para com a Eucaristia, a igreja tem também para com a palavra de Deus, ok? Então a leitura bíblica, por isso tem que ser muito bem proclamado. O texto bíblico deve ser muito bem proclamado, porque é a palavra de Deus, não é a minha palavra, mas a palavra do Senhor, ok? Então a primeira leitura, a segunda leitura do Evangelho. Aí nós temos os cantos interlecionados, que é o salmo, a sequência e o aleluia. Então o salmo, ele também sempre tem uma ligação com a primeira leitura. Ele é uma meditação da primeira leitura. Se vocês observarem, o salmo sempre ajuda a gente a compreender a primeira leitura. Tem uma ligação muito forte com a primeira leitura. Então o salmo é responsorial em dois sentidos. Ele é um salmo responsorial. Por quê? Porque através do salmo a comunidade participa através das respostas. Então é um salmo responsorial porque ele tem uma resposta. Okay? Segundo, é responsorial porque também o povo participa pela resposta. Então o salmista propõe a resposta e depois a assembleia participa e o salmista vai então cantando as estrofes, tá? Mais uma coisa para vocês salmistas, veja, é possível também você cantar o salmo inteiro, você canta a primeira vez a resposta e pode cantar inteirinho o salmo, sem problema. Isso é possível também na liturgia da missa. Então é responsorial nesses dois sentidos, porque ele tem uma resposta e porque o povo participa do canto do salmo através das respostas e nas estrofes nós apenas escutamos. Aqui é para os salmistas, tem poucos salmistas aqui, a Terezinha e aquele. Mas o cuidado que tem que ter com a melodia. Veja, se o salmo é um salmo que fala de penitência, de súplica, que expressa dor, não tem sentido você colocar uma melodia alegre, festiva. Ou o inverso, se o salmo expressa alegria, felizes, você colocar uma melodia que expressa dor. Errado. Você está ferindo a letra do salmo. Outra coisa, vocês têm que chamar a atenção lá nas comunidades, para acontecer isso. O cantor, o salmista, ele nunca pode colocar a letra a serviço da melodia. Já perceberam assim, que às vezes o salmista repete 2 vezes a mesma frase? Isso já revela o quê? É muito possível que aquela melodia não cabe naquele salmo. Então ele quis de qualquer jeito encaixar aquela melodia. Não. A melodia está a serviço da letra e não a letra a serviço da melodia. O que a melodia tem que fazer? Ela tem que servir a letra. Então qual é a boa melodia? Que faz com que o salmo chegue às pessoas. Então aquela melodia que você tem que ficar repetindo, pode parar. Possivelmente essa melodia não serve para essa letra. E pior, muda o salmo só para encaixar aquela melodia. Então de repente tenho aqui, né? A palavra do Senhor é luz para os meus pés. Aí já tem que tirar os pés aqui porque não está cabendo, né? A melodia. A palavra do Senhor é luz. Pronto. Não pode fazer isso. Porque a letra ocupa o primeiro lugar. A melodia serve a letra. A melodia
é o serviçal da letra. Então, o que deve ser privilegiado? Sempre a letra do salmo. Então, Por isso tem que ser bem preparado, né? preparado, exato. Porque tem melodia, gente, que acaba com o salmo. Você não entende nada. Mesmo da Paulus, padre, mesmo da Paulus. Né? Aí, sim, geralmente, São Antônio, esses materiais eles estão de acordo com as orientações, geralmente. Eu estou um pouquinho preocupado com essas melodias nas novas comunidades, sabe? Acho que tem umas melodias que não favorecem a letra. Aí eles sacrificam a letra em nome da melodia. Então, essas novas comunidades têm que tomar um pouco de cuidado. Uma coisa que me irrita no salmo é a introdução. A introdução é péssima, a introdução mata a melodia. Tem introdução inclusive até da aclamação, tem introdução que estraga toda a melodia. Né? Então tem que tomar um cuidado bastante grande. Então oriente os salmistas, a gente já fez um encontro com os salmistas, então oriente os salmistas para tomar esse cuidado, né, a respeito da melodia. Às vezes um outro salmista sai um pouquinho, depois no final da missa geralmente eu dou uma orientação, né? Isso às vezes bom, mas que sai fora da melodia. Outra coisa é a flexa também, né, que o pessoal não sabia cantar, mas agora já quase todo mundo já está acertando, né? A flexa é aquela cruzinha, você já viu que tem uma cruzinha às vezes que aparece? Então aquilo lá é um sinal gráfico. É um gráfico que serve sobretudo para o cantor, para que ele perceba que ali a melodia requer o quê? Requer uma diferença. Tem uma diferença na melodia, então eu preciso segurar a melodia e depois para que dê certinho as estrofes. Então aquilo lá é um sinal gráfico, não é uma cruzinha bonitinha que está lá. Tem um sentido aquela cruzinha, chama flex. Então é um sinal gráfico que sinaliza que o cantor precisa pensar muito bem qual é a melodia que ele vai colocar ali em vista dessa flex. Ok? Então toma muito cuidado com isso. Salmistas, orientem bem os salmistas, tá? A sequência. Então nós temos hoje, na história da igreja tem muitas sequências, mas hoje nós temos a sequência de Corpus Christi, a sequência de Pentecostes, a sequência da Páscoa e também tem a sequência da missa de Nossa Senhora das Dores. Bem, são essas 4. As outras, exceto Pentecostes e Páscoa, são facultativas. O que significa? Que você pode cantar, mas você também pode não cantar. Bom, agora Pentecostes e da Páscoa, sim. Corpus Christi também é facultativo, né? A gente canta porque é belíssimo, né? A sequência, ela traz todo o conteúdo. É um canto meditativo, né? Que ressalta os aspectos do mistério que nós estamos celebrando. Então, quando você vai lá e acompanha a sequência Corpus Christi, eu acho maravilhosa, né? Você tem ali a teologia da Eucaristia. Peguem a letra e você tem ali a teologia da Eucaristia. O que ela significa é maravilhoso. Pentecostes também, Páscoa também, né? As outras sequências também, ok? Então as sequências são cantos. E depois o Aleluia. O Aleluia não é facultativo, mas a gente não tem cantor na missa. Isso, tem cantor reza o Aleluia, porque é um rito na missa. Então tem que acontecer o Aleluia. Então não tem cantor. Então o que o padre vai fazer, alguém de Assembleia faz. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí tem sempre um versículo, aqui também um erro dos cantores. Veja, se vocês pegarem no lecionário, no Evangelho, você vai perceber que sempre tem um versículo bíblico, junto com a aclamação. Então, se você abrir aqui o livro, você vai perceber que na aclamação do Evangelho está aqui o aleluia e tem um versículo bíblico. Então, o que deve ser cantado com aleluia? Ou deve ser rezado? Aleluia, aleluia, aleluia. Esse versículo não é outra coisa. É esse versículo. Canta ou reza esse versículo e volta, aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o rito da aclamação. Então não tem outra coisa, certo? Então não tem sentido cantar como são belos os pés do mensageiro que anuncia. Tem sentido. Busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí tem uma história engraçada, né? Já contei aqui. Mas o pessoal, né? Na quaresma não se canta aleluia, né? Vocês sabem. Aí a pessoa começou a cantar, né? Busca, quando chegou no aleluia, né? Aí acho que ela esqueceu, né? Que tinha aleluia. Ela, imagina, né? Cada um, né? Acontece, gente. Pior que acontece essas coisas, né? Quando ele fala aleluia, né? Na aclamação, né? Na quaresma. Certo? Então, o rito de aclamação é isso. Não tem música, pare. Como é que a gente faz? Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Se for cantado, canta o aleluia. Versículo, volta aleluia. Só isso. Não tem mais nada para fazer. Bom, só um rito da missa, não tem como alterar. Ok? Isso é aclamação do Evangelho. Pode perguntar. A celebração na casa do enfermo Isso. se faz na Isso. Aí muda, Carol, porque ainda é a proclamação do Evangelho. Mas você pode fazer. porque Isso. Sim, é. A celebração muda um pouco, né? Depois a gente pode fazer uma formação sobre celebração da palavra. Agora, há pouco tempo, eu fui para São Paulo e encontrei um ritual de celebração da palavra de Portugal. Muito bom, gostei mesmo. Porque aqui no Brasil a gente não tem uma coisa definida sobre isso, sobre celebração da palavra. Tem assim um documento da igreja, tem assim que eu estou estudando no seminário esse ritual sobre a celebração da palavra. Então você não tem um rito ainda definido no Brasil. Não só no Brasil, no mundo, a igreja não tem um rito definido, ela dá possibilidades. Agora a conferência dos bispos de Portugal fez um ritualzinho, achei uma graça. Aí tem todos esses esqueminhas bem interessantes, que a gente pode estudar em outro momento, tá bom? Então, aleluia. Você pode fazer o aleluia lá, mas a dinâmica é outra, tá? Então aqui sempre pensando na missa, né? Depois a gente pode pensar também como fazer, mas você pode fazer o aleluia lá sem problema, tá bom? Então o aleluia também. Então na quaresma não se canta o aleluia, mas também tem uma aclamação. Aí tem várias aclamações, está lá no missal também, no lecionário, né? Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Cristo, palavra de Deus, tem vários. Aí também o versículo bíblico e depois volta na aclamaçãozinha, tá bom? De acordo com o tempo, ok? Então os salmos são os cantos interlecionais, o salmo, sequência e o aleluia, ok? A homilia, então o que o padre faz na homilia? O padre faz a atualização dos textos bíblicos. Então o padre faz uma reflexão atualizando toda esta leitura bíblica para a vida do nosso povo. Okay? A homilia é uma conversa familiar. Eu falei para vocês, quem é que pode fazer homilia? O padre, o sacerdote ou o diácono. O leigo não pode fazer a missa, a homilia. Okay? A homilia é essa conversa familiar. Literalmente falando, a palavra homilia significa isso, conversa familiar. Então o padre faz essa atualização da palavra à vida do povo. Depois nós temos a profissão de fé. Então a profissão de fé, nós temos ali contidas as verdades fundamentais da nossa fé. Então ali está as verdades fundamentais da fé cristã católica. Eu falei para vocês, né, sobre a questão da inclinação. Falei, né? Aqui para vocês já? Não? Da inclinação? Muitas poucas pessoas, né? Aqui? Fala de novo, tá? Da profissão de fé. Então veja, na profissão de fé, termina a homilia, que a igreja orienta que se faça um silêncio, né? Eu tenho que para a nossa comunidade, pequeno silêncio, para a introspecção, acolher essa palavra, né? Fulminar essa palavra que agora foi pregada. Então na homilia o que nós fazemos? Aquilo que Jesus fez. Se lembra que Jesus foi na sinagoga de Nazaré, proclamaram o texto, todo mundo sentou e ele começou a explicar. Então a origem da homilia está lá na sinagoga, os judeus faziam isso, nós também fazemos. Então o padre faz a explicação. Depois nós professamos a fé. Então, primeiro, por que nós professamos a fé depois da homilia? A profissão de fé não é só uma recordação das verdades fundamentais da fé, mas também é uma manifestação de compromisso. Nós assumimos o compromisso, e por isso ficamos em pé, de viver esta fé, de viver esta palavra que foi proclamada. Então recordamos as verdades fundamentais da fé, assumindo o compromisso de levar esta palavra. E aí a perseveração, que eu entenda, fazendo o sinal da cruz na minha missão, entenda, que eu anuncie, que eu guarde essa palavra. Não é um guardar para meter para si, mas para poder comunicar essa palavra. Por isso nós falamos de 3 sinais da cruz, que se chama persignação. Então nós fazemos isso depois da profissão de fé, nós manifestamos publicamente a nossa fé diante da comunidade ali reunida, assumindo o compromisso de viver aquele evangelho, né, ou de viver a palavra de Deus que foi pregada, atualizada e ensinada para nós. Ok? Aqui, bom, nós na profissão de fé temos as verdades fundamentais da fé. Bom, existe uma verdade na fé que nós devemos, quando a mencionamos, fazer uma inclinação. Não sei se vocês já perceberam.
Mas o padre, ele faz uma inclinação no momento em que ele faz uma citação das verdades da nossa fé. Em qual momento que nós fazemos essa inclinação? No momento em que nós citamos o mistério da encarnação. Então, o mistério da encarnação, vou aumentar um pouquinho, o mistério da encarnação, ele é um mistério que escapa à nossa capacidade de apreensão, ok? O que nós estamos falando aqui, quando falamos do mistério da encarnação? Que Jesus foi concebido sem incursão humana. O que eu estou dizendo aqui? Que Jesus foi concebido sem a participação de um homem. Nossa Senhora gerou Jesus virgem, sempre virgem. Então não houve uma participação de um homem. São José é o pai adotivo de Jesus, certo? Então não houve participação. Então esse é um mistério. Como isso? Explique. Quantos cromossomos nós precisamos ter? Aula de biologia. 46. Você recebeu 23 de quem? Da mãe. Jesus só recebeu Nossa Senhora. Mistério de fé, certo? Para nós, uma verdade de fé. Então, quando nós chegamos nesse mistério, o que nos cabe? Inclinar, certo? Então, cada vez nós rezamos a profissão de fé, quando chegamos, aqui quando nós usamos a profissão, o símbolo Niceno Constantinopolitano, quando nós chegamos, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, nós nos inclinamos, porque esse é um mistério que nós não somos capazes de aprender, então nós nos inclinamos. Aí continua, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também, aí já levantamos. Então só no momento em que nós citamos esse mistério, o mistério da encarnação, nós fazemos uma inclinação. E diz aqui no Salmo, todos se inclinam às palavras seguintes, e se encarnou pelo Espírito, até que se fez homem, certo? Mas a gente quase não usa esse. No outro também faz, Pai? Faz também. Aquele que nós rezamos com mais frequência. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Em qual momento? Nesse momento, quando nós chegamos, que em Jesus Cristo, seu Filho único, seu único Filho, nosso Senhor, que concebeu pelo poder, que foi concebido pelo poder Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Quando chegou, nasceu da Virgem Maria, a gente levanta. Bom? Então, diante desse mistério, a gente se inclina, a gente não é capaz de compreender. O que nós fazemos diante da Eucaristia? Nos inclinamos, nos ajoelhamos. Nesse mistério, nós também nos ajoelhamos em dois momentos: na Anunciação, né? Quando nós celebramos a Anunciação do Senhor, a igreja diz que nós devemos nos ajoelhar, e no Natal também nós nos ajoelhamos. Quando mencionamos esse mistério, ajoelhamos. Então é o mistério da encarnação. A Eucaristia é o mistério da encarnação se prolongando pela história. Então, diante da Eucaristia, nós nos ajoelhamos. Aqui, quando nós mencionamos esse mistério, nós nos inclinamos, ok? Então, reconhecendo a grandiosidade desse mistério. Não somos capazes de aprender isso. Então, como a Eucaristia? Me explique. Nós temos uma fórmula teológica para explicar isso. Transubstanciação. Como isso? Por obra do Espírito. Tá. Mas o que isso a gente não consegue falar, né? Ok? Alguma dúvida sobre a profissão de fé? É bonito, né? São coisas da nossa igreja que a gente vai passando batido e vai perdendo. Então façam que o povo vai também assimilando isso, né? Agora você tem que professar consciente. Se você professa mecanicamente, passa batido, você nem lembra, né? Então tem que estar professando consciente. Quando chegar nas palavras da encarnação, faça a encarnação, ok? Guardar as palavras? Sim ou não? Quando for o símbolo apostólico, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, tá? Quando for o Niceno Constantinopolitano, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, também por nós foi crucificado. Bom? Então só lembrar do mistério, prestar atenção no mistério da encarnação, quando você escutar, você já vai se lembrar, ok? Então, a profissão de fé, verdades fundamentais. E depois nós temos a oração universal, ou oração da Assembleia, ou oração da comunidade, ok? Nessa oração, nós devemos rezar por quê? Bom, pelos poderes públicos, né? Vamos rezar por eles.
pela igreja, pelas intenções do Santo Padre, pelos bispos, pela santificação do clero. Também podemos rezar pelas necessidades da nossa comunidade, ok? Então aqui as preces, nós também podemos fazer de muitas formas as preces, né? A prece que nós às vezes colocamos a ladainha, uma forma de prece também. Na solenidade de Nossa Senhora, nós colocamos a ladainha de Nossa Senhora. Na solenidade de Todos os Santos, podemos cantar ou rezar a ladainha de Todos os Santos. Na memória ou na solenidade do Sagrado Coração, podemos cantar a ladainha ou rezar a ladainha do Sagrado Coração, que são preces que nós elevamos a Deus. Então a oração universal, ela tem sempre a introdução, então o sacerdote faz a introdução, depois vem as preces, ok? Uma orientação, gente, sobre as preces. Veja, graças a Deus, em todas as nossas comunidades, com exceção da comunidade de São Miguel Arcanjo, que nós rezamos nas casas, nós temos o data show, certo? Bom, o padre faz a introdução. Eu peço encarecidamente, orientem as pessoas que ficam no data show, já projeta a resposta, porque o padre faz e o povo já entra com a resposta, certo? O que acontece às vezes? O padre faz e o povo fica lá, aí eu dou aquela ênfase e fica no vácuo, né? Então o povo já vai entrar com a resposta, o povo entra com a resposta. Se a resposta está projetada, aquele que vai fazer as preces precisa falar da resposta? Não, gente, é lógico, você já vai nas preces, certo? Vai nas preces, pela igreja, aqui, vamos pegar as preces aqui. Tem prece aqui. Você já vai direto nas preces, não precisa você falar a resposta. Então aqui, o padre começa: irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os mistérios da nossa redenção, roguemos a Deus Todo-Poderoso que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda bênção e de toda vida. Está lá a resposta: Senhor, ouvimos. O povo já, Senhor, ouvimos. O leitor já vai: por todos aqueles que se consagram a Deus, para que com seu auxílio guardem fielmente o que prometeram, roguemos ao Senhor. O povo responde. Então o leitor não precisa falar a resposta, porque a resposta já está projetada, certo? Diferente de uma comunidade que não tem o data show, aí é diferente, você vai ter que falar um pouco, né? A cada oração, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. No nosso caso, nós não precisamos disso, ok? Então peço por favor a vocês que orientem as pessoas que ficam no data show, para que elas projetem isso, né? E às vezes aconteceu outro dia, né? Eu percebi que o pessoal do data show estava conversando. Aí... Foi domingo mesmo, o senhor falou para nós que ele não fala Então, pois é. Então tem que colocar, né? Imagens não tem mais, né? Eu não fico no meio da assembleia, né? Não tem mais imagens no data show? Isso, não pode mais. Então veja, você projeta a oração, deixa projetada a oração, né? Precisa ficar. E outra coisa, ficar ligando e apagando também não precisa. Você deixa a oração lá, a resposta. O povo sabe que não tem que entrar, porque essas coisas distraem o povo, entende? É coisa inconsciente. Você fica piscando e acendendo, a pessoa sai do leitor. Deixa lá a resposta, pronto. Terminou a resposta, desliga, muda. Bom? Então orientem, por favor. Outra coisa, não abrir o livro, né? Agora nós temos em todas as comunidades a pastinha, né? O que acontece às vezes? Está lá a pastinha fechada, trouxeram a pastinha, né? Aí a pessoa chega na mesa da palavra e pum, bate assim, bate aquele barulhão. Gente, por que fazer isso? Custa fazer? Abrir aqui, colocar com jeitinho, fazer a leitura, depois fecha, certo? Outra coisa, veja, em algumas comunidades está lá o lecionário, certo? Outra coisa, se você vai com a pasta, você vai com toda a delicadeza, coloca a pasta, abre a pasta, tal, colocando, né? Se a mesa da palavra ela tem um tamanho significativo, você não precisa colocar do lado. Você pode, se de repente o padre não puxou um pouquinho o dicionário, você puxa e coloca a pastinha no centro, deixa o dicionário ali, ok? Porque às vezes também fica do lado daquela mesa da palavra, né? Não, no centro, puxa ou coloca em cima do lecionário. É bom orientar isso também. O pessoal chega e bate assim, né? Então, todo cuidado, né? Quer dizer, então chegou na mesa da palavra, faz a reverência à palavra, reconhecendo a divindade da palavra, abriu a pastinha, outra coisa. Lá mas em todas as comunidades, é bom orientar os meninos que ficam com o microfone, porque nas comunidades não tem o cerimoniário, então às vezes é o ministro que fica com o microfone. Espera primeiro abrir. O que acontece? Ele está lá. Veja, espera abrir o lecionário ou abrir a pastinha, depois, de preferência já ligado, e já combina com os leitores antes. Olha, o microfone vai ser entregue ligado. Agora você, leitor, seja prudente. Passou ligado, tá bom. Dá uma olhadinha, não custa, né? Veja, o microfone daqui da matriz que tem embaixo, eu sempre dou um jeitinho de perceber se ele está ligado ou não. E eu acho que o povo nem vocês percebem? Não, mas eu sei que está, né?
Porque eu, de algum jeito, eu faço algum ruidinho que não vai interferir para saber se está ligado mesmo ou não. Né? Outro dia, só que eu confiei demais, fui direto, aí depois desse dia, aí eu comecei a fazer sempre algum sinalzinho para perceber se está ligado ou não. Entende? Então você tem que ser esperto. Outra coisa, vamos chegar já na parte prática, mas já vou falando. Outra coisa, você tem que saber como ligar o microfone, né? Como, sobretudo aqui da matriz que tem embaixo. Gente, se o cerimoniário falhar, e às vezes falha, né? Infelizmente, né? Aqui os que estão aqui, quase que não, né? Mas às vezes falha. Você tem que saber ligar, tem que saber ligar. Aperta. Não, chega antes, vê o que você vai usar. Né? Você não vai para o campo de batalha sem saber qual é a arma que você vai usar. Vão jogar uma espingarda na sua mão, você não sabe nem atirar, né? Então você tem que saber. Né? Então você tem que conhecer o aparelho. Não tenha vergonha de chegar lá. Viu como é que liga? Como é que desliga? Como é que eu sei isso? Outra coisa, nunca façam isso. Primeiro, você estraga o microfone. O microfone não foi feito para isso. Né? E você faz um ruído muito grande. Viu? Se você percebeu que o microfone de fato está ligado, você sabe que está ligado, a luzinha lá, no caso do microfone aqui, né? Já está ligado. A luzinha está ligada, quer dizer, o microfone está ligado. Se não está saindo aí o som, daí já não é problema seu mais. Tem? Agora você tem que conhecer o aparelho também, para saber se você fez aquilo que você deve ter feito. Às vezes o pessoal do som lá está desesperado, porque você não ligou o microfone, eles não tem o que fazer. Então você tem que ligar, tá bom? Então esse cuidado na hora, só para falar das preces, vou chegar nessa parte mais prática. Das preces, então, oriente o pessoal. Só uma coisa bem rapidinho. Nem Pode falar. bater no microfone, nem assoprar também, né? Assoprar, exato, isso. Eu bato para ver se está funcionando, né? Isso, exatamente. Então nem soprar e nem bater no microfone, você estraga, tá bom? Então as preces, então oriente certinho, os leitores não precisam fazer a leitura da resposta, porque a resposta já está projetada, o povo já sabe disso. E outra coisa sobre as preces, gente, está demorando muito o leitor para chegar lá para fazer as preces. Aí. Então terminou a profissão de fé. Terminou a profissão de fé, o leitor já vai, faz a reverência, sobe, proclama, né? Eu acho que nas comunidades que a coroinha faz isso, tem que orientar melhor o coroinha, né? Na verdade, nem é a função do coroinha, então tem que ver isso certinho, talvez nem precise disso, né? As comunidades que a coroinha faz. O leitor mesmo, vocês têm que aprender como leitor. Se não está o cerimoniário, você tem que saber fazer, né? O cerimoniário é uma ajuda, um auxílio, se ele não está a celebração que tem acontecendo normalmente. Então tem que orientar muito bem. Se tem lá o coroinha que faz, orientar bem ele, para que terminou, já faça e esteja no elemento da palavra, né? Não precisa ser correndo, mas porque senão fica aquele espação, né? Aqui estava ficando, melhorou, né? Na matriz. Então, de tal forma que o padre terminou a introdução, o leitor já está na mesa da palavra, né? Fazendo lá. Ok, terminou as preces, né? O leitor, dependendo da comunidade, quem é aqui na matriz, ele volta, ele sai e volta para o padre, porque o padre vai fazer a conclusão, faz as outras preces e depois faz a oração do dízimo. Espera acabar a oração do dízimo, para depois sair. Certo? Porque a oração do dízimo faz parte da oração da Assembleia. Então espera terminar, terminou a oração do dízimo, sai, vai ser bem. Aí o padre vai sentar um pouquinho, né? Ainda tem que ser tranquilo. Bom? Amém. Já indo para a liturgia da Eucarística, a gente vai chegar lá ainda, mas já para falar, para não esquecer, o pessoal que arruma lá para entrar com o pão e o vinho, pode esperar um pouquinho, entende? Então começou o canto, espera um pouquinho, pois mano, não precisa esperar muito, mas também não precisa mandar na hora, entende? É o bom senso aqui, né? É até difícil de falar, mas é o bom senso, entende? Precisa ser na hora, então não precisa demorar meio século. Então começou o canto, a pessoa entra tranquilamente, bom? Precisa esperar o padre levantar. Começou o canto, a pessoa entra, né? Ou se às vezes o canto começa muito rápido, espera um pouquinho só, e daí envia, tá? Agora pede para o leitor chegar antes, lá no momento, né? Terminou a profissão de fé, já faz a reverência, sobe. Isso vai dar tempo do padre fazer a introdução e aí o leitor já entra, tá? E essa questão do microfone também. Acho que é isso. Alguém mais se lembrou de alguma coisa, alguma dúvida? Vamos orientar bem. Os meninos aqui, né? Bom falar. Oração do dízimo, espera primeiro, depois desce. O dízimo faz parte. Então as dicas mais assim práticas para a gente terminar. Preparação espiritual. Agora aqui falando dos proclamadores, né, das pessoas salmistas, leitores. Então, primeira coisa, gente, tem que ter uma preparação espiritual, né? Aquilo que eu falei. Você tem que chegar, tem que rezar, meditar com o texto, ler o texto, se preparar espiritualmente para você conseguir, de fato, ser essa boca de Deus para a Assembleia. Então, se você chega de qualquer jeito e o sopetão não se prepara espiritualmente, fica mais difícil você transmitir
realmente a mensagem, a palavra. Então, a primeira coisa, a preparação espiritual, a oração, isso tem que ter. De preferência, reze com o texto, né, que você vai usar. A preparação técnica, o que é preparação técnica? Muita coisa. A dicção, então como é que é a dicção da pessoa? É audível a sua dicção? É boa para fazer isso? As pessoas conseguem ouvir? Que tipo de técnica você usa? No que diz respeito a impostar a voz ou não? Então tudo isso tem que tomar um cuidado muito grande. Então como é que você fala muito rápido, muito devagar, né? Muito atropelado, parece um narrador de futebol, ninguém vai entender nada também. Então esse cuidado com a preparação técnica também, né? O pessoal faz aquele exercício com o lápis na boca, né? Diz que ajuda muito na dicção, né? A sua fala fica muito clara. Então você consegue expressar com muita. Você coloca o lápis e vai tipo lendo alguma coisa com o lápis na boca. Isso ajuda bastante na dicção, né? Bom, então a preparação técnica, isso é fundamental. Né? Como é que você coloca? Você não pode ler muito baixinho, você não pode ler muito alto, gritado. Você tem que ter a voz, né? E saber colocar a voz da forma correta. Respeitar os sinais gráficos. Isso aqui é complicado, gente. Veja, às vezes a gente pode assassinar um texto, né? Porque se você não respeita o sinal gráfico, aqui tem professoras aqui, sabe melhor do que eu. Você não vai entender absolutamente nada do texto. Entende? Então, interrogação é interrogação, exclamação é exclamação. Veja, há aspas, tem gente que não respeita as aspas. As aspas são fundamentais, para você conseguir diferenciar as vozes. Quem é que está falando agora? É Jesus? É o fariseu? Então, a aspas é um sinal gráfico, sinaliza que, olha, a partir daqui Jesus está falando agora. Parou, ponto final, fechou as aspas. Opa, parou. Agora é o narrador. Agora aqui são os fariseus falando. Entende? Então você tem que estar sempre de olho. Agora no português nós temos uma dificuldade, sobretudo com o ponto de interrogação. Porque o ponto de interrogação está onde no português? No final. No espanhol está onde? Começo, né? Então você já olha, no português não. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ler o texto antes mesmo e estar atento. Entende? Senão você assassina o texto. Se você não respeita, tem um evangelho, que é aquele evangelho, se não me engano, da Samaritana. Nossa, que evangelho difícil de proclamar, porque é muita gente falando. Não é da Samaritana, é da cura de Jesus do cego. É uma briga ali tremenda, e aparece gente de tudo que é lado, né? Se a gente não estiver esperto na proclamação do evangelho, você se perde, o povo não entende nada. Porque é muita gente falando, né? Cada hora entra uma pessoa falando. Então você tem que tomar todo um cuidado. Então eu peço encarecidamente que vocês tomem cuidado muito com acento. Voz é diferente de voz, né? Tem um acentinho grave. Então isso dá uma diferença muito grande no texto, né? Tem tantas palavras, né? Nas preces, olha só, isso eu escutei, né? Isso eu não escutei, mas contaram para mim. Chegou nas preces. Aí, rezemos pelo Papa Bento XVI. XVI, né? XVI é o número romano. Bento XVI, X10, V5, pauzinho 1, 16. Tem? Então são isso. A proclamação da primeira leitura, né? Leitura do livro dos demônios. Por quê? Era Deuteronômio, só que a pessoa bateu o olho e olhou só o finalzinho, demônios, né? Mônio, né? Já colocou o D, demônios, bom, né? O outro, né? Esse é leitura da pistola, não é? Epístola, né? Vai sair atirando nas pessoas? Gente, isso acontece, entendeu? Acontece. Está nervoso, está tremendo, lê tudo errado, entendeu? Então veja, são coisas que acontecem. Então às vezes a pessoa, né, mata o texto, né? Então é muito séria essa questão dos sinais gráficos. Então leia. Se você não sabe ler o sinal gráfico, pergunte. É melhor, você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo a ler o sinal gráfico. Então a exclamação, como é que eu coloco a voz? Importante. Nínive, Antioquia, né? Antioquia. Proselitos. Acento agudo, sabe? Então tem os acentos. Então o acento gráfico está ali justamente para
fazer com que a gente tenha a pronúncia correta. Às vezes aparecem os nomes difíceis na Bíblia, e passa, né? Tem os nomes lá do Antigo Testamento, para aproximar uma pronúncia mais adequada. Mas, via de regra... à vontade. Tá bom, fica à vontade. Gente, precisa sair, não precisa pedir não, fica à vontade. Estou terminando. Então veja, esses sinais gráficos tem que tomar um cuidado muito grande com os sinais gráficos, senão você acaba com o texto, você assassina o texto mesmo, tá bom? Então chame a atenção dos leitores. 2 pontos, tudo isso, gente, não está ali de alegre, tem um significado. Então você tem que tomar todos esses cuidados, porque não você... Ponto e vírgula, a vírgula também, né? Dá para você respirar na vírgula, não precisa fazer uma corrida, né? Emenda tudo, não entende nada do texto, tá bom? Então, os sinais gráficos, a dicção, sinais gráficos, tem que saber ler. Agora, tem uma outra coisa que é mais difícil: interpretar. Não basta você ler, você tem que interpretar o texto, porque senão você não sabe que momento que quem está falando, você não sabe, não consegue entender nada. Li o texto, mas não consegui passar a mensagem, porque não consegui interpretar o texto. Por isso você tem que se preparar espiritualmente, tecnicamente. Vou ler o texto, vou ver as pontuações que tem no texto. Quem é que está falando esse texto? Quem que é? É Moisés? É Elias? Entende? Então essa é a preparação técnica. Conhecer os sinais gráficos, ok? Familiarizar-se com o lecionário, isso é fundamental. O que pode acontecer? De repente, lá outro dia aconteceu isso, né? O cerimoniário colocou lá o texto, né? Para a nossa irmã que está ali até, né? Ela estava certinha no texto, né? Aí ele foi e falou para ela que não, estava errado, né? Entende? Então veja, a gente tem que saber. A gente tem que saber. Claro, a pessoa na liturgia já orienta, passa os textos, mas a gente tem que saber. Se alguém errar, a gente está convicto. Não, esse texto está certo, né? Aí, bom, mas o padre mudou. Não, na hora da missa não mudou o texto, não, né? Mudou. Se falaram, vai naquele texto. Aí, se porventura você proclamar errado, vai ser responsabilidade de quem orientou errado, né? Se o padre mudou o texto, vai ser responsabilidade dele, que devia ter orientado com antecedência, conversado com o leitor antes, para orientar. Quando tem essas possibilidades de leitura, né, sempre o pessoal entra em contato pelo WhatsApp, aí eu falo, vai ser essa leitura, aviso, e o pessoal já deixa avisado o leitor, tá bom? Então você tem que conhecer o lecionário. Então o lecionário é dividido, o lecionário dominical, ano A, ano B, ano C. Não tem as leituras aqui. Então você tem que se familiarizar com o lecionário. Como é que eu me encontro nesse livro aqui? Né? Outro dia lá no Bom Pastor, né, também mexeram, eu acho, né? Não foi? Eu não fiz reunião aquela semana porque nós ficamos a semana inteira aqui. E aí eu achei que os ministros tinham preparado. Aí chegou, estava na leitura do domingo anterior. Domingo anterior. Eu já olhei de longe e percebi. Eu fui lá e encontrei, né? Então a gente tem que saber como é que a gente vai se familiarizar. Mexendo. Tem como. Tem que mexer, pegar o livro, ver certinho. Então, ano A, ano B, ano C. Domingo. O semanal é diferente. Não, esse é o dominical. O dominical está aqui, está meio apagadinho, mas está aqui. Ano A, ano B, ano C. Okay? O semanal, que é esse aqui que eu estou, esse aqui ele trabalha ano ímpar, ano par. Entende? Então, o que troca aqui, o ano ímpar e ano par? A primeira leitura. Deixa eu abrir aqui. Primeira leitura. Então, o que troca? A primeira leitura. Entende? E não, salmo não. Quarta. Semana partida. Salmo também. Semana comum. Isso. Salmo também. Só na Páscoa aqui não. Então, o que troca durante a semana? Só a primeira leitura e o salmo. Então, ano par, ano ímpar. Nós estamos em que ano? Par. 2018. Par. Então, a leitura você vai vir aqui, ó. Sábado da 10ª semana. Ano ímpar. Tem o texto aqui, o salmo. Ano par. A leitura e o salmo. O evangelho. Não muda. Tanto no ano par, ano ímpar, o mesmo evangelho. Ok? Então, se organiza assim o semanal. Nós chamamos de ferial também, que é durante a semana, ok? Por isso, segunda-feira, terça-feira, então nós chamamos de ferial, ok? Então está aqui também os textos. Então o lecionário semanal se divide em ano ímpar, ano par, ok? Aí você tem as solenidades, todas essas coisas também aqui no dominical. E nós temos o outro que nós chamamos de santoral, certo? Que é para a missa dos santos. Aí tem aqui, ó.
para as missas dos santos, dos comuns, diversas necessidades e missas votivas. Então tem aqui textos próprios para essas missas. Então às vezes você vai procurar lá no semanal, você não encontra o santo, está aqui. Aí você vem nesse livro. Então basicamente nós usamos esses 3 livros. Tem mais um, que é para missa ritual. Nós nem temos aqui e quase não usamos, né? Bom, mas são esses 3. Então a liturgia da palavra, basicamente ela é dividida assim, né? No domingo A, B e C, durante a semana ímpar e par, tá? E são esses 3 livros que nós usamos, e depois o santo, né? Então familiarizar-se com o lecionário, você precisa aprender a se localizar no lecionário. Uso do microfone, nós já falamos alguma coisa aqui, mas você pode ter um melhor microfone, né? Nós temos aqui um microfone bom, aqui na matriz. Em algumas comunidades tem um microfone um pouco mais inferior, mas você pode ter um melhor microfone, só que se você não souber usar o instrumento, não adianta, né? Veja, esses microfones não captam o som assim, ó, está captando muito pouco, certo? Por quê? A captação dele é aqui, tem? Na frente, ele não capta assim. Então colocar assim, ele capta, mas não capta perfeitamente, é diferente assim, tem? Outra coisa, você não pode falar muito perto, fica ruim. Então você tem que ter a sensibilidade para perceber também a altura. Então se está alto, eu não vou falar assim, porque ó, vocês vão ficar muito cansados. Então você afasta um pouco o microfone para falar. E também, sobretudo o microfone ruim, se você coloca ele muito perto da boca, as palavras ficam ruins, porque a captação dele é ruim. Então não fica nítida a captação. Então o microfone ruim, às vezes é preferível deixar mais longe, porque a captação dele é muito ruim. Entende? Então saber usar o microfone, senão não adianta. Então também outra coisa, às vezes acontece. Às vezes até começo bem, mas depois vou abaixando, aí no final perdeu. Entende? Então ficar. E também é você manter a distância do microfone, né? Claro, você vai perceber, você começou a leitura. Primeira coisa, você tem que ter já um ouvido. A primeira leitura é mais complicada, né? Porque você não sabe como está o microfone. O correto é o quê? Você chegar antes e dar uma olhadinha, para ver como está o microfone, né? Ver a altura do microfone de acordo com a sua voz. Você vai fazer a primeira leitura. Agora, quem está no salmo, a segunda leitura, já ouviu o microfone. Então você sabe, bom, a Terezinha cantou, a voz da Terezinha é um pouco mais baixa que a minha. Bom, já, então tranquilo. Sei que vou ter que falar um pouquinho mais. Então começa, leitura, outra coisa, não se fala primeira leitura, segunda leitura, tá? O povo já sabe que é a primeira leitura. O povo já sabe que é a segunda leitura. Vai falar leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, leitura do livro de Deuteronômio. Só isso. Você falar primeira leitura, segunda leitura. Se é o salmo, também você falar salmo responsorial. Vocês já observaram aqui que aqui está em vermelhinho? Essas coisas? Já observaram isso? Ó, se você olhar aqui, primeira leitura está em vermelho. Vermelho é o que nesses livros? Rubrica ou rúbrica. Para que isso serve? Só para orientar a gente, não é para ser lido. No missal está cheio de letrinha vermelho, o padre não lê. A gente lê aquilo que está aqui em negrito depois. Leitura do primeiro livro dos Reis. Começa a leitura. Bom, a questão do microfone então. Cuidado para você não ir ao longo da leitura passando o microfone. Então, se você é a segunda leitura do Salmo, você já tem mais ou menos noção da altura do microfone. Então você já vai controlar aqui e sempre na direção da boca. Bom? Então esse cuidado tem que ter. Se você percebe que está muito alto, você tem que melhorar um pouquinho a audição também. Você vai afasta um pouquinho, para que não fique ruim para o povo escutar. Porque cansa. O microfone alto cansa a gente. Né? Vai cansando. Tá? Então esse uso do microfone. Não adianta. Você pode ter o melhor microfone. Se você não sabe usar, não adianta. Então nunca bater no microfone, nunca soprar, não faz essas coisas, tá bom? Isso atrapalha. Evitar os ruídos. Os ruídos são isso, né? Então o sopro que eu dou no microfone, a batida que eu dou, a capa que eu abro de qualquer jeito, né? Outra coisa, eu já orientei a questão dos sapatos, mulheres, né? O sapato toque, né? Isso é um ruído na celebração, entende? Então, mulheres, orientem vocês que estão da liturgia, que nesse dia da missa não venha com um saltinho, né? Venha com um sapatinho silencioso, que isso é o ruído que gera na celebração, hein? Isso já volta a atenção para você, com o seu sapato ainda, né? A mulherada já vai olhar todo o sapato, para ver o que chique, entende? Então esse cuidado com o sapato, então um sapato que não faça barulho, ok? Orientem lá, por favor. E tem acontecido, né? Tinha parado, está acontecendo, tem que orientar, tá bom? Sapato.
Depois, né, leva o sapatinho no carro, depois termina a missa, coloca, aí sai, assim, né? Só na hora da missa, tá bom? Depois fica bonito usar, não tem problema. Então evitar esses ruídos, né, batida, mas também é um ruído litúrgico, quando o lecionário não for marcado, isso causa um mal-estar na comunidade, né? A gente percebe, mas isso gera um ruído litúrgico, né? Aí as pessoas já ficam chateadas e tudo mais. Então evitar essas coisas. Som. A questão da reverência à palavra, que eu falei, então reconhecendo a dignidade da palavra. Então, antes de proclamar, você faz a reverência, quando vai sair da mesa da palavra, também faz. A postura na mesa da palavra, né? Porque também a postura, né, gente? Não é arcado na mesa da palavra, né? Não é assim, batendo pé, tem gente que faz isso. Tem, né, gente? Eu fico com a perna cruzada, né? Mas tem, né? Então veja, a postura é a postura na mesa da palavra, você está diante da palavra de Deus. Então a postura ereta, né? Olhando para o povo, se você tem essa facilidade de olhar, você pode acompanhar com a mão, né? Para não se perder, se você quiser. Até tem um significado, né? Quando você coloca a mão, quer dizer, você está assumindo aquela palavra e proclamando aquela palavra. Se mostra também nesse gesto que a palavra não é sua, mas a palavra é de Deus, e você vai acompanhando também, né? Ou você pode, claro, segurando o microfone, você tem facilidade. Esse contato visual com o mundo ajuda muito, porque o povo percebe que a leitura está sendo dirigida, né? A leitura é para nós, então esse olhar é importante, né? Você mantenha esse olhar, consiga estabelecer esse olhar com o povo, isso é fundamental, tá bom? Então a postura na mesa da palavra também, okay? Eu acho que é isso. Alguma pergunta ou alguma orientação também que vocês possam? Os missal da CNBB, da Loyola, da Paula, são iguais? O missal, sim. Tem um caso lá, precisa saber se é igual da igreja, lá do... Missal, a tradução dos textos, seu Antônio, dos textos litúrgicos são iguais, não muda, né? O que muda às vezes? Muda a capa, só essas coisas. Mas a tradução, porque a tradução tem que ser aprovada pelos bispos, tem que ser aprovada pela Santa Sé também. Então, tudo igual, não muda. Isso, não muda. Aqui no Brasil não muda, né? Vai mudar de um país para o outro, pode mudar alguma coisa, mas isso com autorização da Santa Sé. Bom? Alguém mais queria lembrar alguma coisa que de repente me escapou aqui a respeito dessas questões mais práticas? A gente tenta, acontece muita coisa, depois na hora a gente acaba deixando escapar alguma coisa. Não? Tá bom. Então lembrando, né? Preparação espiritual, preparação técnica, sinais gráficos, oriente o pessoal nas reuniões aí que vocês fazem de celebração. Coloque o lecionário na mão das pessoas também, né? O cuidado com os livros litúrgicos, né? Também não é um livro qualquer, é um livro litúrgico que merece todo o respeito, né? O uso do microfone, isso é importante, né? Quando forem trocar de microfone na comunidade, a gente é bom comprar um microfone de boa qualidade, né? Porque aí muitos microfones fazem barulho, né? Então, desligar, né? Faz aquele barulho. Tá? E evitar esses ruídos, a reverência, certo?